A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Josué, no capítulo 5. É o 5 mesmo. Lá no versículo 9, só que eu vou ler para vocês a parte A do versículo, que a palavra fala o seguinte: Então Yahvé falou a Josué: Hoje removi de sobre vós a humilhação sofrida no Egito. Agora nós vamos lá para o capítulo 13, que a palavra fala o seguinte: Ao comerem o fruto da nova terra, no dia seguinte, cessou o maná de cair do céu, e os filhos de Israel nunca mais tiveram o maná. Todavia, deste ano em diante, começaram a se alimentar dos frutos da terra de Canaã. Irmãos, aqui Deus conta a história, a palavra fala sobre o povo dele que ficou cativo durante 400 anos lá no Egito. Então ele levanta Moisés naquela geração, prepara Moisés de uma forma sobrenatural desde a sua infância, para todo o processo que Moisés teria que passar junto com aquele povo. Porque para tirar aquele povo de dentro daquele país não foi fácil. Deus precisou lançar 10 pragas naquele lugar. Precisou tocar no filho de Faraó na época, para convencer aquele coração duro. Tudo bem que Deus endureceu o coração, Deus mexe até no nosso sentimento, com certeza mexe. Ele faz o que ele quiser. Tem hora que você tem sentimentos que você não sabe nem o porquê que você está sentindo aquilo, é Deus. Ele te coloca um desânimo quando ele não quer que você vá em determinados lugares. Ele mexe no seu sentimento. Tem hora que ele tranca o seu coração para algumas situações. Tem hora que ele desanima você de entrar em contato com determinadas pessoas. Ele mexe no nosso sentimento. Isso ele faz. Eu falo porque ele mexe muito no meu. E eu creio que ele mexa também no sentimento dos irmãos. Então ele deve ter endurecido sim o coração daquele faraó. Eu creio nisso. Para que ele pudesse se manifestar para aquele povo. E de uma certa forma até fortalecer aquela geração. Porque ele precisava preparar aquele povo para entrar naquele deserto. E Deus tem toda uma estratégia para trabalhar conosco. E ele tira aquele povo dali. Quando ele tira aquele povo, ele começa a cuidar daquele povo no período da transição do deserto. A intenção talvez fosse levar o povo pelo trajeto de 7 dias pela estrada dos filisteus. Mas o povo lamuriou tanto, reclamou tanto, que ele fez aquele povo ficar dando volta no deserto ali durante anos. E eles ficaram ali caminhando ali durante muitos e muitos anos. Essa geração que já estava mais firmada, preparada, que era uma geração que não reclamava tanto, foi a geração que entrou em Canaã. Durante esse período, Deus mandava esse maná, que é uma plantinha branca. Dizem que ela tem sabor de mel e ela cai na região do Egito. Até nos dias de hoje, parece que ela ainda aparece. Então, Deus fazia esse maná cair do céu e o povo ia comendo aquilo durante a vida toda. Então ele foi abastecendo o povo, foi cuidando do povo, alimentando o povo com essa plantinha. Quando o nosso deserto acaba, irmãos, o maná também acaba. O maná é retirado de nós. Então Deus usa algumas fontes para poder socorrer você durante o período do seu deserto. Tem pessoas aqui que já estão entendendo a palavra. Ele vem, ele traz o maná de várias fontes muitas vezes, mas ele faz esse maná cair nas suas mãos. Ele faz esse maná cair na sua vida. Ele faz esse maná cair nas suas contas bancárias. Ele vai te ajudando de algum jeito. Então ele vai te suprindo. Porém, o que acontece? Quando você chega na terra de Canaã, que chegou a hora de você viver a promessa, ele para de te entregar isso daí. Agora eu vou colocar a palavra nos dias atuais, que tem a ver com a vida de muitos. Você tem uma dependência de alguém. E Deus tem permitido.
tem sido um maná na sua vida. Só que Deus manda dizer para você, agora é hora de você entrar na sua terra de Canaã. Eu vou colocar você lá. E eu vou cortar esse maná. Então essa dependência que você tem não existirá mais. Porque na hora que você entrar dentro da terra de Canaã, você vai comer as frutas que existem lá. Você vai comer o que tem lá. Você vai se tornar uma pessoa independente e você vai começar a comer dos frutos da terra que Deus está te dando. Você está entendendo o que Deus está falando? Então toma posse dessa palavra. E não lamurie. E não tenha medo. Porque o que Deus vai te dar é em fartura. Irmãos, eles passaram anos comendo aquele maná. Era a mesma coisa todo dia. Podia ser gostoso. Quando reclamaram com Deus ali uma determinada geração, Deus foi lá e mandou umas cordonizes, porque eles queriam comer carne e não tinha. Então Deus foi lá e fez a vontade do povo. Quando chega em Canaã, irmãos, tinha cacho de uva que 4 homens precisavam, 4 homens, carregar. Imagina o tamanho disso. A fartura que tinha naquela terra. E quando eles chegaram lá, eles comeram coisas que eles nunca tinham comido. Essa geração não conhecia. A geração que estava no Egito conhecia cebola, conhecia o resto que os egípcios davam. Vivia lamentando a danada da cebola. Mas eles ficam no deserto comendo esse maná, que era algo novo também, eles não conheciam. E a geração que foi nascendo, as gerações novas, olha que interessante isso. Foi conhecendo só o maná, só tinha isso para comer. De repente eles entram na terra de Canaã, irmãos, tinha fruta lá dentro. Tinha coisas lá dentro para eles consumirem, que eles nunca tinham visto na vida. Você está entendendo o que Deus está para te entregar? Você tem noção do que está para chegar para a sua vida? Você não tem noção do que Deus vai trazer. É coisa que você não viveu ainda, é coisa que você não experimentou. Você vai entrar numa terra tão frutífera que nem você vai acreditar no que você vai pegar, no que você vai ter. Então fique com seu coração aí bem preparado, porque aquilo que você está acostumado a receber, aquilo que te alimenta, aquilo que te sustenta, aquilo que você depende até os dias atuais, Deus manda dizer para você, eu estou invertendo agora essa situação. Aqui, quando eles entraram na terra de Canaã, no dia seguinte o maná parou de cair. Já não tinha necessidade mais de Deus trazer aquele maná para a vida deles. Era hora de evoluir, era hora de crescer, era hora de explorar, era hora de expandir, era hora de comer coisas novas. Era um cenário novo, era uma situação nova. Então Deus estava tirando toda a humilhação que estava sobre aquele povo. Toda a humilhação. Quando Deus tira aquele povo do Egito e coloca eles para caminharem no deserto, ali Deus já tirou toda a humilhação. Porque não saíram daquele Egito com uma mão na frente e outra atrás. Tiveram que entregar ouro, prata, tudo que tinha lá tiveram que colocar na mão do povo, que era o salário das gerações que não sobreviveram e daquela geração que estava ali sofrendo 400 anos de muita escravidão. E o povo de Deus foi bênção naquele lugar. Deus falou, meu povo não vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Pode entregar tudo que tem. E eles passaram ali um período, muitos anos no deserto, acho que 40 anos no deserto, vivendo ali com tudo aquilo que trouxeram do Egito. Então eles tinham uma estrutura. Deus não deixou sair de qualquer jeito. E Deus foi alimentando com o maná. Então Deus tem te sustentado durante esse deserto. Deus tem suprido as tuas necessidades. Deus tem feito coisas maravilhosas na sua vida. Só que quando Ele nos prepara para que a gente venha tomar posse daquilo que é nosso, e Ele faz a gente entrar dentro de uma terra que Ele nos prometeu, que é uma terra próspera, aonde mana leite e mel, Ele cessa o maná, que é o que Ele vai fazer com você. Ele vai cessar esse maná agora, porque Ele não quer ver você dependente de ninguém. Ele não vai dar a glória dele para ninguém. Ele não quer que ninguém amanhã ou depois fale, olha, eu ajudei, eu fiz, eu abri porta, eu coloquei, fui eu que indiquei. Não vai ter nada disso. Porque agora é hora de você entrar num território novo, que é a terra de Canaã, que mana leite e mel, aonde Deus vai colocar nas tuas mãos uma independência.
E você não vai ficar dependendo de nada que é do outro. Essa fase não existirá mais na sua vida. Agora é hora de você avançar para um processo de independência. Um processo onde você vai explorar. E Deus vai te dar coisas tão grandiosas que você nunca viveu, que você não experimentou. Então tem muita coisa nova, inusitada chegando no seu cenário. Tem muita coisa vindo para agregar dentro do propósito que Deus já lançou sobre a sua vida. E tem hora que nós não entendemos o processo e nos revoltamos com Deus. O período do deserto, irmãos, é um período, de uma certa forma, difícil, porque a gente não vive tudo que a gente quer, mas ele não deixa faltar nada, mas também é um processo onde você fica acomodado numa determinada situação. Você fica numa dependência de Deus tão grande ali, que tem coisa que não cai fica caindo do céu e você fica acomodado ali. Quando ele tira você dessa acomodação, aquilo que você estava acostumado a receber, você não vai receber mais, a situação vai mudar. Então você vai ter que mudar seu ritmo, as coisas vão começar a ser de uma forma diferente, não vai fluir da maneira como fluía antes. Então a gente precisa passar pelos processos com Deus e avançar com o Senhor, sabendo que as coisas mudam. Que as coisas mudam. Então, tem pessoas aqui que quando você ouvir essa palavra vai te dar uma certa insegurança, você vai ter medo. Porque Deus já te deu uma certa segurança dentro do deserto, através de uma fonte, é um maná que chega para você, que você tem medo de perder essa fonte. Só que Deus manda dizer para você, não tenha medo de perder nada, porque eu jamais tiro algo das mãos dos meus filhos, sendo que eu não colocaria algo maior. Então ele não vai tirar nada da sua mão que prejudique você ou que te leve a uma estaca zero, porque ele não é injusto, ele não vai fazer isso, mas ele vai tirar algumas coisas das nossas mãos para colocar coisas muito maiores, num volume muito maior, numa quantidade muito maior, porque ele sabe que o projeto que ele tem para a gente é um projeto grande, são coisas muito maiores que ele está trazendo, que precisa de uma estrutura mais fortalecida e de uma estrutura maior também. Tem que ser compatível. Então ele jamais vai tirar algo da sua mão para te dar algo menor, ou tirar algo da sua mão para não te dar nada. Isso nunca acontece. Então todas as vezes que Deus tira algo da minha vida ou da sua vida, é para colocar algo melhor e maior nas nossas mãos. E diante do projeto que ele está nos avançando, ele tem que colocar coisas nas nossas mãos que seja compatível com o tamanho do projeto. Então ele não pode deixar você, por exemplo, com um projeto de um tamanho X e querer colocar algo reduzido na sua mão diante desse projeto. Não vai ter como. Você não vai conseguir avançar. Você vai passar vergonha. Suponhamos, eu vou te dar um exemplo para você entender. Suponhamos que você mora numa casa de 2 cômodos. A sua conta de luz vem R$20 por mês. Você tem 2 cômodos só para iluminar. E de repente Deus avança você para uma casa de 12 cômodos. Porque ele tem os exageros dele, ele tem o sobrenatural dele. Aí quando você vai para essa casa de 12 cômodos, são 12 cômodos para serem iluminados. Que não fique todas as lâmpadas acesas todos os dias, mas que você acenda de vez em quando um pouco cada cômodo, a sua conta de luz vai vir muito mais alta. Você vai pagar aí mais de R$200 de luz. Quer dizer, para um padrão que você tinha de R$20, ele colocar você num lugar que você vai gastar 200, como que ele vai colocar você numa casa com muito mais cômodos, que vai te dar uma despesa maior, se ele não te der uma infraestrutura para manter aquilo? Então, a proporção do que ele vai te dar tem que ser a altura do propósito que ele está te colocando. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Ele nunca vai colocar você ou tirar algo da sua mão para colocar você num posicionamento de vergonha. Ele não faz isso. Irmãos, isso é bíblico. Eu não estou falando heresia aqui, não. Vamos analisar a história. Vamos meditar sobre a palavra. Quando ele tira o povo do Egito, ficou 400 anos ali. Aquela geração que sai
do Egito, o que que Deus faz? Vou tirar da humilhação, da vergonha, que eu li lá, quando ele fala com Josué. Estou tirando da humilhação e da vergonha. Não vai mais passar por esse constrangimento. Então ele tira o povo de dentro do Egito e coloca no deserto. Quando ele coloca no deserto, a proporção aumentou. Aquele povo precisava de uma infraestrutura, precisava ter bens materiais ali para caminhar, mesmo que estivesse dentro do deserto. Eles precisavam daquilo ali, de suprimento, de condições. Tudo que eles tinham lá era dado pelos egípcios. Eles não tinham como trazer as casas lá de dentro, não sei como que era na época, a história descreve, né? Toda uma estrutura que o Egito tinha, ele não tinha como trazer aquilo. Então Deus precisava dar uma outra infraestrutura diante do projeto maior que estava surgindo. Então o que que Deus fez, que naquela época não falava de Jesus, falava de Deus? O que que Deus fez naquela época? Falou, olha, pegue o ouro, pegue a prata, carregue tudo que vocês possam carregar e vão para o caminho que eu vou indicar. E levou aquele povo para uma estrutura maior, mas colocou nas mãos daquele povo uma condição de acordo com a estrutura que estava por vir. E o povo foi caminhando. Quando esse povo entra dentro de Canaã, tinha gigantes para ser enfrentados ali, irmãos. Aquela terra não foi conquistada de uma forma fácil. Então tinham gigantes para serem confrontados e derrotados dentro daquela terra. E Deus já tinha dado essa terra de Canaã para Abraão. E Deus estava ali com o povo dele novamente naquele lugar. Então, quando ele pega e fala, olha, eu vou entregar a terra de Canaã, Caleb, Josué e os espias que estavam lá começam a observar que tinha gigante lá dentro, Deus ajuda a derrubar o gigante. E a proporção se torna muito maior. Então, para que Deus pudesse entregar aquilo nas mãos do povo dele, Deus teve que estruturar aquele povo para poder vencer aqueles gigantes. Então, Deus manda você acalmar o seu coração, porque Ele está no controle de tudo. Ele sabe como conduzir você. Ele sabe que para onde Ele vai te levar existem gigantes, porém Ele vai te estruturar para que tudo isso seja vencido. Eu não sei qual o gigante que você vai enfrentar, mas já está vencido. E você precisa ter essa convicção com Deus. Sabendo que Ele está com você o tempo todo. E que durante todo esse processo que você vai entrar na terra de Canaã, mesmo que exista gigantes lá, a terra é sua. E Ele vai te dar toda uma infraestrutura para que esses gigantes sejam colocados no chão. Então o povo de Deus estava ali no deserto, mas não estava despreparado. Você está achando que você está no deserto, que você está despreparado? Pelo contrário, você está mais preparado do que você possa imaginar. Tanto está que Deus agora vai avançar você para a terra prometida. E nessa terra prometida, você vai ter alguns gigantes para ser enfrentados. Você vai ter que confrontar alguns gigantes. Mas Deus manda dizer para você, isso não vai evitar que você tome posse da sua terra. Isso não vai evitar que você tome posse daquilo que eu prometi para você. E não tenha medo, porque a dependência que você tem de alguém hoje, ou de algumas pessoas, ou de algumas situações, ou de algum sistema, Deus manda dizer para você, eu estou chegando agora para trazer independência para você. E o que eu estou trazendo para você é para você não passar humilhação mais. Agora você vai ter a sua independência. Agora você vai ter os teus pés soltos para que você possa caminhar dentro do propósito que Deus tem para sua história. Então as coisas vão mudar. Vai ser tudo diferente. Então todas as vezes que Deus coloca a gente num deserto, Ele vai suprindo as nossas necessidades, mandando maná todo dia. Mas tem situações, irmãos, que Ele coloca a gente, que é a terra de Canaã, que quando você coloca o pé nessa terra, o maná para de cair. Então não tenha medo de algumas mudanças que vão acontecer na sua vida, porque na hora que você colocar o pé na terra de Canaã, você vai ver o quão próspero e próspera você vai ser. E a estrutura que Deus vai te dar.
Porém, aquele maná que caía de vez em quando, que todo dia caía, todo dia Deus está suprindo, você não vai mais precisar disso. Você não vai sentir necessidade disso. Você não vai precisar passar por esse tipo de constrangimento e de humilhação mais. Porque tem pessoas aqui que você está literalmente na mão de alguém. E muitas vezes, por causa da irresponsabilidade de alguém, você muitas vezes passa aperto. Por causa da irresponsabilidade de alguém, você muitas vezes passa por constrangimento. E Deus não tem isso mais para sua história. E você estava orando, pedindo para Deus para tirar. Senhor, não quero depender mais, é muita humilhação. Não quero ficar pedindo nada, não quero ficar aguardando. Que tem gente que ajuda e acha que é dono. Tem gente que ajuda e acha que pode humilhar. E tem pessoas aqui que estão passando por esse processo. Deus tem permitido que o maná chegue na sua mão dessa forma. Porém, Ele manda dizer para você, você não tem noção do que está chegando na sua vida. Você não tem noção aonde eu vou te colocar. Você não tem noção do que eu já preparei para você. E você vai ver que todo esse processo, por mais humilhante que sejam os seus olhos, foi necessário você passar. Então Ele tem te sustentado até aqui. E Ele vai continuar te sustentando, mas abrindo portas maiores. Então a estrutura que Ele vai trazer para você, ela tem que ser do tamanho do propósito que Ele vai te colocar. Então fique preparado e preparada, porque está chegando para você agora uma nova estrutura. É uma terra ampla. É uma amplitude de coisas. É uma amplitude de lugar. É uma amplitude de sentimento. É uma amplitude de convívio. Então toma posse dessa palavra, porque Deus agora vai colocar você na terra de Canaã, para que você venha tomar posse daquilo que é seu. Pode ter filisteu lá dentro, vai vir alguns gigantes, Deus manda dizer para você, já está tombando já. Nem tenha medo disso. Nem tenha medo disso. Porque o que dá medo é isso, são os impedimentos. Ah, mas tem gigante. Não vou conseguir passar, não vou conseguir fazer, não vou conseguir ir. Deus manda dizer para você, já está tombando. Eu estou contigo. Aquele povo naquela época, irmãos, não venceu os gigantes por si só. Deus estava com eles ali naquela conquista de terra. E os gigantes que estavam ali, foi Deus que ajudou também a derrubar, a conquistar aquele lugar. Então não tenha medo dos obstáculos que vão surgir. Podem até vir a mando de Satanás, do diabo, para fazer com que você desista, para que você não venha tomar posse, só que Deus vai te dar toda uma infraestrutura, principalmente psicológica e emocional, para que você não venha cair em laço. Então fique preparado para você adentrar. E Deus manda dizer para você, como você já está com o pé praticamente dentro de Canaã, vai vir por esses dias aí algumas afrontas. E você precisa ter sabedoria. Quando o demônio percebe que a gente vai receber algo, irmãos, ele vai nos alertando de que o milagre está chegando, porque ele começa a nos oprimir. E ele começa a trazer inúmeros levantes. É problema que dá dentro da família, mexe com os nossos filhos, traz levante para a vida dos nossos filhos. Quando ele não consegue trabalhar diretamente em nós, ele trabalha naquilo que nos ataca, que nos fere. Então ele vai criando várias situações, ele mexe na vida financeira, ele dá uma cutucada nos bens materiais, ele vai criando situações para que a gente venha blasfemar, para que a gente venha desistir da promessa, para que a gente venha desacreditar da existência de Deus. Então ele vai fazendo um monte de coisa. Só que Deus vai sustentando, Ele vai trazendo a palavra, Ele vai nos confortando, Ele vai ensinando o caminho, Ele vai nos orientando, Ele mostra pra gente o que Ele está fazendo. Ele nos ensina a nos comportarmos. Então Ele vai fazendo várias coisas para trazer estrutura pra gente. Então Ele manda dizer para você, não se abale com nada, absolutamente com nada. Não se abale. Porque o que eles querem é exatamente isso, te amedrontar para que você não siga, te amedrontar para que você não consiga avançar. E você precisa continuar. Você precisa continuar crendo em Deus. Então ele manda dizer para você, esses gigantes já estão todos já tombados. Nada disso ficará de pé. E você vai adentrar, porque agora é hora de você colocar o pé na terra prometida. Você já está com o pé nela praticamente.
Agora é hora de você viver os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus. Deus tem inúmeras coisas para realizar na sua vida desses meses em diante. Esse ano é um ano de restituição, é um ano de realização. E você precisa ter essa consciência. E confiar no que Deus está te entregando. Sem ter medo de afrontas, sem ter medo de gigante, sem ter medo de nada. Confiando apenas que Deus pode todas as coisas abaixo do céu. E que Ele tem poder sobre a sua vida. E Ele manda dizer para você, você não tem noção do que está chegando para sua história. E você já está mais do que estruturado para estar nos lugares onde Ele vai te levar, que você venha tomar posse dessa terra maravilhosa, que você tem pago o preço, já está mais do que preparado e preparada. Então confia no que Deus está te entregando, confia naquilo que Ele está fazendo, sem duvidar em momento algum, sabendo que Ele está no controle. Então Ele nunca vai tirar você de uma situação ou tirar algo da sua vida que está te suprindo, que está te sustentando para deixar você a ver navios. Pelo contrário, Ele vai fazer o maná cessar, porque Ele não quer ver você dependente de ninguém mais. E vai trazer para você a sua independência. Então guarde essa palavra no teu coração, toma posse dela. E não tenha medo. Não tenha medo de nenhuma fonte que Deus vai tirar na sua vida. Porque a fonte que Ele está trazendo é algo assim surreal que você nunca viveu. Ele vai surpreender. Aquele povo, quando chegou naquele lugar, irmãos, que viu aquela quantidade de fruta, as coisas que tinha naquele lugar eram coisas que eles não tinham no deserto. No deserto era só o maná. Era só o maná que eles comiam todo dia. Quando chega ali e vê aquela fartura, imagina quanta coisa diferente. Coisa que nunca haviam comido. Nunca tinha sentido o sabor daquelas frutas. Ficaram até atordoados com o que tinha lá. 4 homens para carregar um cacho de uva. Coisa maravilhosa. Eles nunca tinham visto aquilo. E fora milhares de outras coisas que deviam ter naquele lugar, que a Bíblia não comenta, mas era uma terra farta. Era uma terra abençoadíssima. Tanto que tinha gente lá. Não ia ter, se fosse uma terra seca, uma terra que não desse fruto, uma terra que não tivesse nada de interessante, não ia acontecer nada. Eles não iam estar lá. Então estava habitada já. Então tinha rio naquele lugar. Coisa que eles não viam no deserto. Então tinha coisas maravilhosas naquele lugar. Tinha frutas que eles nunca tinham visto. Animais talvez que eles nunca tivessem contemplado na vida, lá tinha. Então não abra mão. Não apavora agora, não tranque seu coração, não fale, não, eu já esperei muito tempo, Deus está demorando demais, agora eu vou jogar tudo pro alto, não quero saber dessa história. Nada disso vai fazer eu mudar de ideia. Não seja radical e orgulhoso e orgulhosa. Mas já comece a agradecer. Então, todas as vezes que Deus coloca a gente no deserto, que Ele tá para colocar a gente na terra de Canaã, o maná, ele é cessado na nossa vida, ele para de descer. Porém, as fontes que Deus tem para a gente são muito maiores. Então, Ele nunca vai tirar nada da sua vida ou permitir que saia algo da sua história se Ele não trouxer algo maior e bem melhor, que é o que Ele tem para te entregar, é o que Ele tem para fazer na sua vida. E você precisa confiar nessa palavra. Acreditar que Deus tem poder para fazer todas as coisas abaixo do céu. Irmãos, não limite o poder de Deus. Não limite de forma alguma. E lembre-se sempre que tudo na nossa vida é uma fase. Os problemas são fases. Não existe problema sem solução. Todo problema tem uma solução. Então Ele manda dizer para você, não se amedronte com as dificuldades. Porque eu vou te ajudar a superar todas elas. E tudo que você precisar em termos de suporte, para que você venha entrar nessa terra de Canaã, Deus já está trazendo para você. Deus já está colocando nas suas mãos toda a estrutura e a infraestrutura que você precisa para tomar posse daquilo que é seu. Então confia no processo. Você já tem experiência com o Senhor? Deus já te socorreu inúmeras outras vezes. Já fez por você coisas aí que você nem sozinho nunca imaginaria que você fosse conseguir.
que você nunca imaginaria que Deus fosse fazer por você. E agora será diferente? De forma alguma. Agora ele vai chegar justamente para operar o sobrenatural na sua vida. Então fique aí com sua mente preparada, que é o seu coração. Encha ele de alegria e de gratidão, porque agora você vai adentrar na sua terra prometida. E é coisa grandiosa que Deus está trazendo. Então confia no que ele está te entregando agora. Alegre o teu coração. E ele manda dizer para você, não se assuste com nenhum gigante. Faça como Caleb. Ele tomou a frente e falou, não, a terra é nossa. Deus falou que é nossa. Não tem problema se tem gigante ali. Se Deus garantiu que é nossa, nós vamos derrubar. Vai cair. É assim que você tem que pensar. Então não tenha medo de nenhum obstáculo que venha surgir na sua vida. Porque Deus manda dizer para você, já vai ter queda, vai cair ao chão, para nunca mais se levantar. Porque você já está com o pé praticamente dentro de Canaã. Você ainda não percebeu, mas seu pezinho já está lá, a ponta do seu dedão já está lá. E você não sabe. Então não tenha medo de nenhum gigante. E tem pessoas aqui que já estão enfrentando gigante. E você estava sem saber o porquê. Sua vida estava estagnada. Gigante, quando chega, você faz o quê? Você fica paralisado, você não consegue avançar. É gigante, é problema, te estagna. Então você já está com sua vida meio que paralisada. Tem dificuldades enormes acontecendo. Você não tem conseguido avançar, você não tem conseguido resolver um monte de coisa. Só que Deus manda dizer para você, toda essa paralisia que está surgindo, tudo que os gigantes estão causando na sua história, para que você não venha avançar, ele já está tirando tudo isso. Ele já está arrancando. Então não tenha medo. Tudo isso que está acontecendo com você, o que que é? É o prenúncio da terra de Canaã que já está chegando. Você já está com a ponta do seu dedão lá. E você não sabe. Então creia no que Deus está fazendo. Confia. E ele manda dizer para você, vai ao chão todas as dificuldades, todos os gigantes que apareceram na sua história por esses dias. Tem pessoas aqui que estão enfrentando isso desde o início do ano. Não tem problema porque já está caindo. Confia no que Deus está te entregando, que agora é a hora de você tomar posse de tudo aquilo que Deus te prometeu. Eu vou orar para você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos, Senhor, por essa terra de Canaã. Tem pessoas aqui que estão há anos no deserto pagando preço. Que o Senhor venha tirar todo o cansaço. Que o Senhor venha fazer o teu povo prosperar nessa terra. Que o Senhor faça com que esses dias que estão se aproximando, Senhor, sejam dias de vitória. Que o Senhor faça esses meses serem meses de realizações e de conquistas. Nós agradecemos, Senhor, no nome do teu filho Jesus, por essa conquista que está chegando. Que o Senhor coloque no chão todos os gigantes. Que o Senhor arranque a cabeça, Pai, para nunca mais se levantar. Que o Senhor traga, Pai, sabedoria para o teu povo, força para o teu povo, para que eles possam tomar posse da terra de Canaã, da terra prometida que mana leite e mel. E nós agradecemos no nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Agradeço, Senhor, confia. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Não tenha medo de nada. Saiba que Ele está contigo. E entenda o processo que você está vivendo. Você tinha pedido uma resposta para Deus. E Deus mandou te entregar essa palavra. Depois reflita sobre ela. Reflita. E acalma, porque é uma fase de prosperidade e muita abundância, irmãos. Terra de Canaã é uma terra que mana leite e mel. É muita prosperidade. Nós servimos um Deus de exagero. Quando Deus vem com os exageros dele na nossa vida, até assusta. Não só as pessoas de fora, como a gente. Então deixa Deus te prosperar. Não limite a prosperidade que Deus tem para trazer sobre a sua vida. E não tenha medo de nenhum gigante que se levantou contra a sua história, porque Deus manda dizer para você, acalma o teu coração, porque já está caindo todos eles. Você vai tomar posse daquilo que é seu, sim, porque assim Deus já decretou, já determinou, e não tem ninguém que vai fazer ele voltar atrás. Então toma posse da sua vitória, no nome de Jesus. E confia no Deus que você serve, porque Ele é um Deus fiel. Que Deus te abençoe.